A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um midcast. E hoje eu estou aqui com um amigo de muito tempo, pastor Paulo Francelino, do Ministério Libertos por Cristo, aqui no bairro Pan-Americano, nosso bairro. E hoje ele vem falar um pouco de como nasceu esse projeto. A gente vai fazer uma viagem direto no túnel do tempo, né, Paulo? Sim. E aí ele vai falar um pouco do seu testemunho pessoal daqui a pouco. E tudo isso para a edificação daqueles que vão nos assistir, nos ouvir, seja qual for o momento em que esse vídeo chegar para você aí no YouTube. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, vou agora deixar vocês com Paulo Francelino. Pastor Paulo, conte-nos um pouco da sua trajetória, conte-nos um pouco de como o ministério que Deus confiou ao Senhor hoje nasceu há alguns anos atrás e compartilhe conosco tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e no seu ministério, amém? Amém, amém. Amém, pastor Ednardo. Graça e paz a todos. Boa noite. Estou feliz de estar aqui, de participar desse momento. É um momento realmente que nós nos reencontramos, né? Tivemos realmente aí esse período em que congregamos juntos, tivemos ali, né? E o Ministério Liberto por Cristo, ele nasceu alguns anos atrás. Ele nasce ali no ano de 2010. 2010 nasce o Projeto Liberto por Cristo. E esse projeto nasceu de uma necessidade que nós tínhamos de buscar o conhecimento do Senhor. Naquela época, todos, pelo menos os que participavam, novos convertidos, irmãos que há pouco tempo haviam sido alcançados pela graça do Senhor, e ali estavam todos na mesma congregação, todos participavam no mesmo ministério, e naquela época, visando ou buscando esse conhecimento, nós, em um determinado momento, nos reunimos e decidimos ali dar início a esse projeto que era denominado Libertos por Cristo. Era um projeto de irmãos, era um projeto de amigos e, acima de tudo, era um projeto que o Senhor colocou em nossos corações. Né? Então, a gente iniciou isso no ano de 2010. As reuniões, eram as reuniões que nós fazíamos, né? Acontecia no bairro, aqui no bairro do Pan-Americano, mais especificamente na rua Santa Catarina 738, que era onde morava o irmão Leandro, na época, né? Ou, mais especificamente, a casa da dona Zefinha. A Finha. Que é a mãe do irmão Leandro. A Finha é uma bênção. Então, pastor Ednardo, o projeto ele iniciou assim, né? Irmãos, amigos que tinham essa necessidade, que buscavam sim esse conhecimento, eram todos novos convertidos e tínhamos esse desejo de conhecer mais sobre esse Cristo que nos salvou, sobre esta palavra que nos deu, ou que gerou uma nova vida. E ali nós iniciamos, exatamente na casa da dona Zefinha, na área da casa da dona Zefinha, né? Ali sentávamos e abríamos a escritura, fazíamos uma oração antecipadamente, abríamos a escritura, líamos um texto e ali nós íamos tentar, né, com o pouco conhecimento de cada um, entender o que é que a palavra nos dizia naquele texto que nós fazíamos a leitura. Primeiramente, éramos poucos irmãos ali que andavam juntos, que tinham essa amizade, além de ser irmãos em Cristo, mas também amigos, né? Ao longo do tempo em que nós já chegamos à igreja, nós fomos criando esses relacionamentos, criando essa amizade e acabamos, de certa forma, nos tornamos, além de irmãos em Cristo, mais amigos pessoais. Então, nós íamos ali para a casa da dona Zefinha, sentávamos, escolhíamos um texto bíblico, fazíamos a leitura e íamos debater sobre aquilo. A princípio, era algo que nós buscávamos um conhecimento
de Cristo, ali um conhecimento pessoal. Cada um queria crescer um pouco mais no conhecimento, na graça. E esse projeto, ele iniciou com poucos, mas foram chegando pessoas. Foram chegando irmãos. Em primeiro momento, irmãos também da nossa congregação, onde nós ali congregávamos naquela época, em 2010, e foram chegando alguns irmãos, a gente falava, a gente compartilhava do projeto para alguns, porque no primeiro momento o projeto visava exatamente isso. Nós queríamos era sentarmos e tentarmos ali, através do diálogo, buscarmos o entendimento, tirarmos dúvidas. Porém, esse projeto, ele, com o tempo, ele vai crescendo um pouco mais. Irmãos vão já chegando. E, no primeiro momento, sim, irmãos da congregação. Mas, com o passar do tempo, alguns outros irmãos que não pertenciam à nossa congregação também começaram a vir participar. E era algo, assim, extraordinário. Era algo maravilhoso, porque todos nós éramos muito, mas muito tímidos. Até mesmo para falar ou para conversar alguma coisa, entre nós havia uma grande dificuldade. Eu me lembro. Pois é. Você percebe que era algo assim que a gente ia, mas aquilo era só Deus nas nossas vidas, porque se fosse realmente para nós decidirmos por conta própria, talvez nós não faríamos, né? Era bem complexo, porque todo mundo muito tímido. O único que sobressaía era o próprio irmão Júnior, que foi sempre muito espontâneo, né? Foi aquela pessoa que teve uma grande espontaneidade, e esse até conseguia, mas o restante eram todos muito tímidos. Então, foi passando o tempo, e aí foram se chegando outras pessoas, e esse projeto ele deixa de ser somente aquela questão de estarmos ali reunidos para tentarmos aprender uns com os outros da palavra, e aí a gente começa a levar esse projeto para um lado de ajuda a pessoas. Que tipo de pessoa? Pessoas com vícios, pessoas viciadas em bebida, pessoas viciadas em droga, pessoas viciadas em cigarro ou qualquer outra coisa que levasse essas pessoas ao vício. Porque o que nós entendíamos naquela época? Nós conhecemos, o Senhor nos salvou. Então, o que nós queríamos ali era compartilhar desta salvação, compartilhar dessa libertação com outras pessoas. É tanto que esse projeto, quando ele nasce, nós escolhemos, nós pegamos ali a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, e fizemos desse versículo ali como se fosse uma... Como é que eu poderia dizer que esse versículo era o versículo-chave para nós estarmos ali, né? Então, quando Paulo diz ali aos Gálatas que estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a voltar para debaixo do jugo da servidão. Então, era isso que nós pensávamos. Nós havíamos recebido o quê? Salvação, libertação. Nós tínhamos pessoas dentro do projeto, amigos pessoais que saíram do vício das drogas, que eram, na verdade, pessoas que viviam nesse vício e que não precisaram de clínicas, que foram libertados ou libertos pelo Senhor. E aí, aquilo era uma alegria para todos nós. Era uma alegria sentarmos ali, nos reunirmos, porque esse projeto, ele acontecia, essas reuniões aconteciam todo sábado. Eram os sábados que nós nos reuníamos e ali nós líamos a palavra e compartilhávamos ali o conhecimento que cada um tinha, trazendo assim, né, um conhecimento mais amplo para cada um. Então, como nós tínhamos essa visão de salvação, como nós éramos agradecidos por aquilo que Deus fez por nós, e que Deus, ali trabalhando dessa forma, tirou alguns irmãos desse vício, o que nós queríamos é que isso alcançasse outras pessoas. A nossa ideia era que, como nós fomos alcançados, o Senhor também poderia alcançar outros, salvar, libertar, e assim foi acontecendo o projeto. E o projeto foi se desenvolvendo e pessoas foram chegando, pessoas foram participando, né? Aquela situação que todos eram muito tímidos foi mudando, Deus foi trabalhando. Cada um ia pregando, né? Sim. Tinha uma responsabilidade. Sim. Eu me lembro de algumas vezes que eu... Com toda certeza. Tanto isso que o pastor participou algumas vezes conosco lá do projeto. Quando
havia algo que nós não conseguíamos, o que a gente fazia? A gente convidava pessoas. Naquela época a gente convidava irmãos que pertenciam à congregação, irmãos que já tinham um conhecimento melhor ou maior do que o nosso, e aí a gente convidava para ir lá, para participar. Alguns que naquela época eram diáconos da própria igreja que nós congregávamos, vieram, participaram. Até o pastor, na época, né, o pastor da nossa congregação, nós também o convidávamos para participar, para que ele pudesse trazer uma instrução. Às vezes nós líamos um texto e não conseguíamos compreender completamente, então nós precisávamos pedir ajuda daqueles que tinham um melhor conhecimento bíblico. Então, era dessa forma o projeto, né? O projeto era um projeto de pessoas que entendiam que o Senhor os salvou. Pessoas que tinham sede de almas também, Sim, né? Sim, porque... E sede por Cristo, né? Sim, com toda certeza, porque esses mesmos irmãos que participavam do projeto Libertos por Cristo eram aqueles que estavam evangelizando no bairro aos finais de semana, eram aqueles que saíam às ruas, né? Saíam para evangelizar. Eu lembro disso porque o pastor Ednato foi, à época, o nosso líder de evangelismo, e ali nós saíamos os sábados pelas ruas do bairro, pelas comunidades do bairro, ali entregando um panfleto, falando de Jesus, dizendo que Jesus poderia realmente salvar, transformar, e aquilo era algo extraordinário. O projeto em si, que iniciou como um meio de nós chegarmos a um conhecimento, ou buscarmos um conhecimento, ele se expande exatamente para essas áreas. Alcançar pessoas que estavam no vício, alcançar pessoas que estavam ali caídos, evangelizar, porque foi isso que o projeto fez ao longo do tempo. Foi isso que o projeto foi sendo trabalhado ao longo do tempo, e aquilo era muito bom, era algo maravilhoso, era algo extraordinário. É tanto que o projeto voltou depois de muitos anos, e eu vou já falar sobre isso, porque a gente vai já falar de como esse projeto, né, retornou, e como esse projeto também chegou ao que estamos hoje. Né? As proporções que tomou hoje, né? Sim, porque nós saímos de um projeto que foi iniciado aí, hoje nós estamos em 2023, o ano era 2010, nós temos aí 13 anos, né? E o projeto iniciou, lógico, houve um tempo que parou. O projeto parou, houve situações que, naquela época, por obediência, nós tivemos que parar. Surgiram outras necessidades, né? Sim, lógico. Outros propósitos, outros objetivos, né? Exatamente. Então, com o passar do tempo, também, nós, na congregação, à época, nós éramos membros, mas nós fomos chamados a fazer parte, né, do corpo da igreja, fazermos parte ali de algumas atividades da igreja, e isso exercia ou necessitava de um tempo maior, então... Dedicação, né? Sim. Então, o projeto, por um tempo, ele teve que dar uma parada. Ele para, nós passamos ali talvez um ano e pouco com esse projeto em atividade, ali aos sábados, nos encontrando, conversando de Cristo, trazendo irmãos para participar, né? Ele foi ganhando uma proporção um pouco maior, porque à medida em que Deus trabalhava em nossas vidas, à medida que nós íamos perdendo a timidez, automaticamente o Senhor ia usando cada um, né? Eu lembro de irmãos que chegaram muito depois, que se converteram, que o Senhor salvou, e que essas pessoas iam para o projeto e lá tinham a oportunidade de pregar a palavra, tinha a oportunidade de trazer ali um ensino. Então, Deus trabalhou assim de maneira grandiosa naquela época. Deus trabalhou da forma que Ele quis trabalhar. Deus, na verdade, Ele é assim. Ele tem em nossas vidas um propósito. Embora esse propósito daquela época tenha sido, poderíamos dizer, parado por um tempo, mas, como eu acabei de falar e vou falar daqui a pouco, esse projeto ele volta. Então, para falar de início foi isso. Basicamente o projeto é isso. Ele inicia-se lá no ano de 2010, né?
Nós ficamos com esse projeto aí funcionando em torno de um ano e meio. Depois ele dá uma parada no ano de 2011 e nós fomos para as nossas atividades, né? Nós tínhamos nosso trabalho na igreja, nós tínhamos nossas funções na igreja, nós tínhamos responsabilidades. Então, o projeto basicamente ele inicia-se aí. Era um projeto de irmãos em Cristo Jesus, era um projeto de amigos, né? Amigos que nasceram dentro da igreja, amigos que nasceram em Cristo e que estes amigos acabaram ali na busca deste conhecimento, iniciando esse projeto para que pudesse trazer para cada um o melhor entendimento das Escrituras naquela época. Interessante que naquele tempo vocês se reuniam aos sábados à noite. E aos sábados à noite, na congregação onde nós congregávamos, tinha atividades, quando não era atividades com jovens lá na igreja, era atividade com senhoras, né? E como eram grupos bem específicos, geralmente não tinha espaço para determinados irmãos. Poderiam até ir, mas ficava meio deslocado ali no meio do monte de menino, né? E aí muitos irmãos iam passear, iam fazer, ficavam o sábado à noite assistindo televisão, iam fazer qualquer outra coisa. E vocês, bando de louco, no bom sentido, decidiram se reunir para poder crescerem juntos, né? Sim. Com toda a inexperiência, porque eu me lembro que todos nós naquela época éramos novos convertidos, bem dizer, né, pastor Paulo? Sim. A gente era bebezinho na fé. Naquela época a gente tinha 2, 3 anos de fé, né? E é interessante, outro ponto também que vale a pena ressaltar é que desse projeto que nasceu meados de 2010, esse 1 ano e meio, né, daquele grupo de irmãos que se reuniam naqueles sábados à noite na casa da Zefinha, saíram presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas. Teve fruto, não foi? Sim, com certeza. Foi um projeto que rendeu sim frutos, né? Para a igreja ali, alguns realmente foram, né, para o presbitério, alguns foram chamados para ser diácono, líderes. Cada um teve ali, né, a sua contribuição para o reino do Senhor. Então, aquele projeto, ele gerou frutos, sim. Foi um projeto que trouxe frutos para o reino. E no projeto, quando iniciou, todos eram tímidos, inexperientes, novos convertidos, e eu acho que nunca passou pela cabeça de vocês chegar o alcance, né, que o impacto que aquelas simples reuniões tiveram naquele tempo, né? Sim, jamais imaginávamos isso. Interessante, né? Não pensa do passado na cabeça de ninguém. Eu acredito que ninguém imaginava nisso. Ninguém imaginava aonde chegaríamos. Ninguém imaginava ao que aquele projeto nos levaria. Era um projeto simples. Era algo ali, como eu disse, de irmãos. Era algo que não tinha nenhuma pretensão. Nós não tínhamos nenhuma pretensão com aquele projeto, a não ser conhecermos melhor a Escritura, conhecermos melhor o Senhor. Maravilhoso. Bênção de Deus.